Hi there, ninth graders and teachers, how are you? Hope everybody is fine. Olá, estudantes do nono ano, professores também. Espero que todos estejam bem. Welcome to another English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. My name is João. I'm your English teacher. Sou o João, o seu professor de inglês. I'm never alone here. Nunca estou sozinho. Helping us turn this class into trilingual. Nos ajudando a transformar essa aula em trilingue. Portuguese, English and Libras. We have Sidney. Sidney, super thanks for being there. Muito obrigado por estar aí. And let's make everybody communicate, right? Vamos fazer todo mundo se comunicar. Soon, André will be there with us too. Daqui a pouco o André vai estar lá com a gente também. For those who can't see me, para aqueles que não conseguem me ver, I am a middle-aged man of medium height. Eu sou um homem de meia idade, estatura mediana. I have brown hair and brown eyes. Eu tenho cabelos castanhos e olhos castanhos também. And a white beard, uma barba branca. Today I am wearing a gray shirt, blue jeans and black sneakers. Hoje eu estou vestindo uma camisa cinza, jeans azuis e tênis pretos. Yep. So let's get started with the title of our class. Vamos começar com o título da nossa aula aí para vocês. Remember that we are on SEI. Estamos aí na semana de estudos intensivos. So this class is a review. And we are just seeing again the ads, discussing persuasion strategies. Então a gente está revisando esta aula aí de anúncios e discutindo as estratégias de persuasão. Okay? Let's always have a review. A gente sempre faz uma revisãozinha da aula passada. It's written there that we reinforced the topics. A gente reforçou alguns tópicos, mas não. Na aula passada a gente falou sobre opinion article. A gente começou a falar um pouquinho de artigo de opinião. Ok? So, let's check what is going to happen. O que vai acontecer, então, nesta aula. For this class, you need your notebook. Você vai precisar do seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet, a sua apostila, Currículo em Ação, volume 2. We are going to work Unit 5, Lesson 1, Adapted. A gente vai trabalhar a unidade 5, lição 1, adaptada. Legal? Perfeito, então. Para os professores, as habilidades aparecendo na tela, a 01 de língua inglesa, a 05 e também a 07. E os objetos de conhecimento, funções e usos da língua inglesa, persuasão. Como a gente está falando aí de anúncios, então persuasão é uma estratégia muito importante. And by the end of this class, students will be able to, até o final desta aula aqui, os estudantes serão capazes do quê? Identify persuasion strategies on advertisements, identificar as estratégias de persuasão em anúncios, use arguments in the English language to express points of view, também usar argumentos na língua inglesa para expressar os pontos de vista, and promote a discussion about advertisement. Então, promover a discussão sobre um anúncio. Legal? And let's start with the opening pages of our booklet. Vamos começar aí com as páginas de abertura da nossa apostila. Nós temos aí as páginas 86 e 87 e nós temos uma imagem aqui de pessoas esperando pelo ônibus, o ônibus já partindo e um ponto de ônibus também ali com alguns anúncios. E por todo lugar a gente vê anúncios nessas imagens. Então, vamos chegar um pouquinho mais perto para a gente conseguir ver o que está escrito ali e o que está em cada um dos anúncios. Então, por exemplo, nós temos lá o nosso bus. Deixa eu ver se vai passar agora. Isso. Então, no bus a gente tem ali Neon Ads Osaka, Japan. Então, lá no Japão, em Osaka, temos os anúncios em neon nos ônibus. E o que mais? Ok. Também um ônibus em Nova York, Advertisement for a Musical. Um anúncio sobre um musical. Depois desse anúncio sobre o musical, no ponto de ônibus, we have there Men Walk Against Rape in Lagos, Nigeria. Então, uma passeata de homens contra o estupro, onde isso? Na Nigéria, em Lagos. Depois disso, nós temos Scientific Investigation, You Can Trust. Investigação científica, você pode confiar. Então, olha só, né? Várias estratégias aí que a gente tem de persuasão nos anúncios. E por último, nós temos um rapaz aqui com o jornal aberto, com o newspaper, and he's there in the classified ads. Está lá nos anúncios classificados.
And, of course, when we say classify it as, we are talking about job offers. Então, ofertas de emprego ali, tem vários help wanted, significa que as pessoas estão procurando por funcionários novos. Legal? Então, essas são as duas páginas de abertura que a gente tem no na nossa apostila, a 86 e 87, e elas iniciaram o nosso terceiro bimestre lá com a unidade 5. Lembrando que nós estamos nessa aula de retomada, certo? Tranquilo? Então, vamos lá para frente, porque eu vou fazer uma perguntinha para vocês daqui a pouco. Então, dá uma olhada aí, ó. Nós temos the title of this infographic is Behold the Power of Persuasion. Então, o título desse infográfico é Atenção, o poder da persuasão. Pay attention to its characteristics. Preste atenção nas características. Take notes. Tome notas. You answer a question about it next. Você vai responder uma questão sobre isso daqui a pouquinho. Então, o que você vai ver agora é um infográfico. Eu vou detalhar para vocês, descrever o que está ali e você vai tomando nota. E depois disso eu vou fazer uma perguntinha para você, tá bom? Então, este é o infográfico que a gente vai analisar. Nós temos aqui ele dividido em 3 partes. A gente tem aqui Rule number 1, Rule number 2, Rule number 3. Nesse momento a gente não vai fazer a leitura de tudo que está nele, tá bom? Então, mas nós temos letras grandes aqui no título, na Rule number 1, na Rule number 2 e na Rule number 3. Então, o nosso título com letras bem grandes. Depois, abaixo do título, a gente tem um texto em negrito, com letras um pouco menores. Perfeito. Então, letras em negrito com o tamanho um pouquinho menor. Depois, letras em capital letters, em letras maiúsculas, um pouquinho maiores agora, destacando a nossa mensagem. E, é lógico, a gente tem um infográfico, então o infográfico sempre vai ter imagens. Na primeira imagem, a gente tem alguém dando um presente para outra pessoa que está acorrentada a uma bola de aço. Na segunda, nós temos um botão para você apertar e daí o desenho de uma explosão. E na terceira, a gente tem uma câmera aqui filmando algumas mãos que estão abertas. Então, é isso que a gente tem no infográfico. Basicamente, letras grandes para chamar atenção para o nosso título, letras de tamanhos menores e às vezes em caixa alta, capital letters, in English, e também imagens. Belezinha? Essas são as características de um infográfico, que daqui a pouco vocês vão ter que responder para mim uma perguntinha. Deixa eu apagar toda essa bagunça que eu fiz aqui e agora tá lá ele direitinho para vocês. Legal? Então, vamos ver o que vai aparecer de pergunta para a gente. Eu vou explicar a pergunta, dar as opções e depois na sua tela vai aparecer um pop-up. Se não aparecer o pop-up, você manda para mim aqui no chat. Legal? Então, a pergunta para você é: Which sentence below is not a characteristic of an infographic? Qual sentença abaixo não é característica de um infográfico? E aí a gente tem a imagem do infográfico que eu detalhei para vocês agora há pouquinho e 3 opções. Opção A: Images contribute to exemplifying the concepts. As imagens contribuem para exemplificar os conceitos. B. The size of the font of the text varies according to relevance. O tamanho da fonte de texto ela varia de acordo com a relevância. E a letra C. The verbal text is long and detailed. O texto verbal é longo e detalhado. E aí, qual delas não faz parte da característica de um infográfico? A, B or C? Pop up on the screen. And we are back with you. Let's check your answers. Vamos ver o que vocês responderam aqui pra gente. Ok? Ficou meio dividido, mas a maioria colocou a letra C. E a letra C é The verbal text is long and detailed. Então, o texto verbal num infográfico ele não é longo e também não é detalhado. Ele é curto, claro e objetivo. Ok? Porque aqui o objetivo é
grab the consumer's attention, né? Pegar a atenção do consumidor. Um texto muito longo para um infográfico não rola. Então, mandaram bem aqui, colocando para a gente a letra C corretíssima para vocês. E agora sim a gente vai ler uma parte desse infográfico, não todo ele, a gente vai dar aqui ênfase para a nossa Rule Number 1. Então eu vou ler aqui com vocês essa regra, quando a gente fala da palavra rule, é uma regra, e aí você vai tomar nota, so take notes. A question about the rules will come next. Daqui a pouquinho você vai ter uma outra pergunta sobre as regras todas desse infográfico. Legal? Então, acompanhe a leitura aqui comigo e vai tomando nota. Deixa eu colocar aqui o amarelinho e a gente vai para o nosso marca-texto. Ok. Então, ó, Rule of Reciprocity. A gente está falando da regra de reciprocidade. Reciprocidade, o próprio título já diz, né? O que vai de mim para você, volta de você para mim. Isso aí é reciprocidade. So, give and you will receive. Dê e você receberá. We are naturally bound to repay all debts. Nós somos naturalmente sujeitos a repagar todos os débitos. When someone does something for you, quando alguém faz algo por você, you feel obligated to do something in return. Você se sente na obrigação de fazer algo em retorno. So, be the first to give. É claro que aqui a gente está falando de regras para você montar um anúncio ideal. Então, o anúncio ideal é aquele que você vai oferecer alguma coisa para o seu consumidor, porque daí você consegue que o seu consumidor seja fiel a você. Então, a ideia aqui de dar para depois receber é você que está vendendo um produto e o consumidor vai receber esse produto e vai ser fiel à sua loja, por exemplo, ou aos seus conceitos. Legal? Vamos continuar aqui lendo o nosso infográfico. Make sure it benefits the recipient. Então, tenha certeza de que ele vai beneficiar o receptor, né? A pessoa que está recebendo isso. Por isso que a gente tem a imagem aqui de você dar um presente e daí o consumidor, ele fica preso a você, preso no bom sentido, porque ele confia naquilo que você deu e acaba se tornando um cliente fiel. Legal? Keep on giving. E aí você tem que continuar dando, continuar oferecendo coisas para o seu consumidor ficar com você. Então, essa é a regra da reciprocidade. Rule of Reciprocity. Good? Então, entendemos aí essa regra número 1. Vamos lá para a nossa perguntinha. Legal? Perguntinha aí na tela para vocês. Vou ler, dar aí as opções, traduzir e depois vai aparecer o pop-up para vocês escolherem. Right? We read one of the rules. Nós lemos uma das regras. How many rules in total were presented in the infographic? Quantas regras no total foram apresentadas no infográfico? Naquela imagem que eu mostrei para vocês, que eu já detalhei, então se você está bom de memória aí, você vai lembrar. Opção A, 1. Opção B, 2, 2. Opção C, 3. Legal? Pop-up on the screen, you choose. And back we are, let me check your answers. Vamos ver o que vocês responderam aqui para mim. Apareceu uma regra e também 3 regras. Legal, eu li só uma, mas no nosso infográfico apareceram 3 regras. Então, quem marcou aí a opção C, marcou direitinho, porque 3 é o que a gente tem lá como uma resposta verdadeira. Então, a resposta para a gente é a letra C. Apareceram 3 regras. 3 regras, vamos ver se eram 3 mesmo? Então, ó, lá na imagem, 3 regrinhas, tá vendo? Então, eu só apresentei no geral para vocês as 3, mas a gente leu só uma. Mas havia ali 3 regrinhas, legal? Então, perfeito.
conseguimos fazer a segunda pergunta e vocês mandaram bem. E agora eu tenho advertisements. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o vocabulário de advertisements. A gente tem 4 sentenças e eu tenho que completar essas sentenças com 4 palavras diferentes. Então aqui no chat você vai mandando para mim qual você acha que é a palavra que vai caber em cada uma das sentenças lá, ok? Agora com a gente está o André. André, thank you for being there. So, let's see how we can do it together. Vamos ver como a gente consegue fazer isso juntinho. As 4 palavras que vocês podem usar para completar. Recipient, que é o receptor, a pessoa que está recebendo algo. Tangibility significa tangibilidade, ou seja, algo possível de acontecer. Se algo é tangível, ok, ele pode ou isso pode acontecer. Flattery. Flattery é aquele elogio que você faz normalmente quando você quer algo em troca. E appealing. Appealing significa atraente, agradável a quem vai ler ou vai consumir o que você está vendendo. Legal? Então eu vou ler cada uma das sentenças, traduzir e você fala para mim a palavrinha que cabe ali. Sentence A. Na sentença A, if you want to be trusted, banana is one of the most important aspects of your adverts. Se você quer ser uma empresa confiável, tanana é um dos aspectos mais importantes de seus anúncios. E aí, o que você acha que é? Recipient, tangibility, flattery or appealing? Okay? Lembra que você pode usar as estratégias de leitura e perceber que naquele momento ali falta um substantivo. Então, quais palavras ali são substantivos? Né? Então, vamos lá colocar a nossa respostinha, tangibility. Vamos ver se o pessoal começa a responder aqui no chat também. A letra B, adverts must be banana, otherwise they will not get the customer's attention and convince them to buy the product service. Então, os anúncios devem ser banana. Caso contrário, eles não vão conseguir a atenção dos consumidores e convencê-los a comprar o produto ou serviço. Então, os adverts must be o quê? Os anúncios devem ser o quê? Recipient, flattery or appealing? Aqui eu preciso de um adjetivo. Qual palavrinha ali de cima é um adjetivo? Vamos ver? Appealing. Então, os anúncios devem ser atraentes, right? Se não forem, não vão conseguir a atenção aí do consumidor. Letra C. Before making an advert, be sure to know who or what your main banana is. Antes de fazer um anúncio, tenha certeza de saber quem ou o que vai ser o seu principal alguma coisa. O seu principal o quê? Agora sobraram recipient and flattery. Recipient and flattery. Então, a pessoa que vai receber ou o elogio? Então, tenha certeza de conhecer o quê? O seu público, né? A pessoa que vai receber. Então, recipient é a palavrinha que cabe ali. E por último, é lógico, só sobrou uma palavra, eu já vou colocar lá e vou traduzir para vocês. Então, many salespeople in clothing stores use flattery to make you believe something is good on you, even if it's not. Então, muitos vendedores em lojas de roupas usam os elogios para fazer você acreditar que a roupa caiu bem em você, mesmo que não tenha caído bem, right? Então, é uma estratégia para você convencer, não sei se é uma boa estratégia, mas para convencer o consumidor a comprar aquela peça de roupa. Legal? Então, até esse momento da aula, o que nós vimos? Ok, trabalhamos aqui com persuasão, identificamos essas estratégias em anúncios. And we improved vocabulary, também melhoramos aí o nosso vocabulário. Para o momento de interação, vocabulary glossary e word order in sentences. O glossário, vocabulário e também a ordem de palavras em sentenças. Outcome, como nosso resultado de aula, a discussion, uma discussão. E para a aula que vem, está marcado ali Women Representation in Adverts, mas foi a aula que a gente já deu. Então, para a aula que vem, a gente vai falar de um outro assunto. Right? Well, our time is almost up. Don't forget to evaluate the class. Não esquece de avaliar a aula, o QR Code aparecendo na tela para vocês. Okay? Suggestions, criticism, sugestões, críticas são bem-vindas. So, please answer it.
5 seconds, I'll be back with you. 5 segundinhos eu tô de volta com vocês. See you.